Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela comunidade Mosaico. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as provisões, Senhor Jesus, que tem nos alcançado. Obrigado, Jesus, pela medida recalcada, sacudida e transbordante que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre cada irmão aqui, sobre essa casa, sobre essa igreja, Pai. Queremos te pedir que o Senhor fale conosco nessa noite mais uma vez, Jesus. Fale aos nossos corações, alinhe o nosso entendimento, a nossa visão, quebranta os nossos corações, Jesus. Faz de nós servo, filhos, faz de nós, Pai, adoradores, faz de nós pessoas possuidoras, Senhor Jesus, da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça, da Tua glória. Faz de nós, Senhor Jesus, servos, humildes e fiel, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, servindo a Tua casa, a Tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque o nosso coração se enche de alegria, Pai, em poder participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar algo com vocês, mas antes eu quero dividir uma coisa que eu recebi essa semana, uma mensagem, me mandaram um texto de um rapaz super influente nas redes sociais, no meio cristão, que eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz pelo que eu vi. Eu acho que eu estava precisando disso. Esse rapaz fez um postou algo no Instagram, ele tem muitos seguidores, é um cara que influencia muita gente. E ele fez um texto público dizendo: estou parando. Ele disse: estou parando. Estou parando porque na caminhada com Jesus, inserido na casa de Deus, fazendo as coisas para Deus, eu me perdi de Deus. E ele fez um texto público. Ele disse: eu estou parando porque eu preciso me reencontrar com o Senhor. Eu estou parando porque eu estava trabalhando para Deus, achando que estava fazendo muitas coisas para Ele, e eu me perdi dele. Então eu estou aqui hoje para comunicar a todos que eu estarei ausente. Eu preciso me relacionar mais com a minha igreja, com a minha família de fé, com a minha comunidade. Eu preciso dedicar mais tempo para a minha casa, para a minha família. Eu preciso gastar mais tempo com o Senhor. Queridos, eu li aquilo, o Chico me mandou, eu fiquei... Glória a Deus. Corajoso. Jesus abençoa a vida desse cara. Enquanto muitos estão dispostos e correndo atrás de querer fazer mais, e que ninguém pode parar, e que ninguém pode falar nada. Fiquei feliz. Falei: Jesus, glória a Deus. Corajoso. Glória a Deus por a vida desse homem. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem
com você hoje. Eu quero começar no texto de Lucas 5. Abra comigo, Lucas 5, 37 e 38. E eu quero falar um pouco sobre tristeza, alegria e choro. Lucas 5, 37 e 38. Diz assim: e ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebenta a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. Em algumas versões diz: ninguém põe vinho novo em odre velho. Em algumas versões fala odre. Então as escrituras, elas mencionam, eu sei que você já viu algumas mensagens a respeito disso, mas eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente hoje. As escrituras, ela menciona o vinho várias vezes simbolizando alegria, presença divina e fartura. Então, muitas vezes na Bíblia, o vinho, ele representa alegria, ele representa a presença divina. E eu quero falar um pouco sobre isso, para que alguém possa derramar esse vinho em um odre. Ele passa por um processo. Então, para que esse suco se transforme em vinho, ele existe um processo. E o primeiro processo é o lagar. Quantos já viram um lagar? É um processo onde as uvas são colhidas e é jogado em um local onde as pessoas pisam e ficam macetando aquilo, as uvas, um monte de uva, é feito suco de uva, é feito vinho. Então as uvas, elas são pisoteadas, elas são amassadas, elas são pressionadas, e depois disso se forma um suco, aonde esse suco é virado nesse odre que está mencionando aqui, nessas barricas de couro. E lá acontece um processo de fermentação, onde esse suco, através desse processo, se torna vinho, por esse processo de fermentação. Então, o que a Bíblia está falando aqui é uma menção. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque um vinho novo em um odre velho, ele vai se romper, porque esse processo de fermentação em um odre velho, ele não aguenta, ele se rompe. Então, a perspectiva que eu quero trazer para você é que, para que aquele suco se transforme em um vinho, existe um processo. Para que a gente alcance a alegria no Senhor, existe um processo. Para que a gente alcance a manifestação divina do Senhor, existe um processo. Então, inúmeras vezes a gente vê a Bíblia mencionando vinho e odre. A gente vê a Bíblia mencionando um suco derramado sobre o odre. Mas eu quero que você vá comigo em Salmo 56, 8. Então a gente sabe que é derramado um suco dentro desse odre para que aconteça um processo de fermentação. Salmo 56, 8. Salmo de Davi. Quando Davi
quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Queridos, olha que interessante isso. Davi clama ao Senhor e diz: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Ou seja, recolhe as minhas lágrimas para que eu entenda um processo. Recolhe as minhas lágrimas para que eu passe por um processo, para que eu tenha alegria. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Alguns estudiosos dizem que no odre era sempre colocado esse suco. E poucas vezes, se eu não me engano, pelo que eu li, 2 vezes é mencionado água e leite em um odre. Porque água e leite pode ser levado em qualquer outro recipiente. Vinho não. Esse suco não. Ele precisava de um odre. Então Davi diz: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar hoje sobre quais são os nossos choros. Quais são os nossos choros diante do Senhor? Em 2 Coríntios 7, 9 e 10, abre comigo. E no fim vai fazer sentido, amém? Amém. 2 Coríntios 7, do 9 ao 10 diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Em algumas versões, essa palavra tristeza é mencionada lamentação, angústia, choro. Então, queridos, eu quero te dizer hoje que nem todo choro nosso diante do Senhor é aceitável a Ele. Não é porque estamos chorando muito, é que estamos entregando a Ele algo aceitável. Que nós temos chorado. Qual é o nosso choro? Porque a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus produz em nós arrependimento. O nosso choro segundo Deus produz em nós arrependimento. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então o que eu quero te dizer é que o nosso choro tem a ver com as coisas de Deus, para que haja arrependimento no nosso coração, ou tem a ver com um choro a respeito das coisas do mundo que nós estamos perdendo. Porque, queridos, muitas vezes tudo aquilo que nós entregamos aos pés de Jesus, muitas vezes aquilo que nós achamos que é um incenso agradável a Ele, é simplesmente algo de dentro de nós, e que não produz um aroma agradável a Deus. Sabe, queridos, a tristeza segundo Deus
produz em nós arrependimento. Quantas vezes eu e você, em algum momento da nossa caminhada, a gente para pensar e a gente fala: quanto tempo eu não choro? Ou até mesmo, eu tenho chorado muito, mas qual é o meu choro? O que tem por trás desse meu choro? O que tem por trás daquilo que eu estou entregando a Jesus? Qual é o meu choro? Sabe, queridos, o choro sem arrependimento não nos leva a lugar nenhum. Não é o quanto você chora, mas sim como e para quem você chora. Existem alguns choros não aceitos na Bíblia. Eu quero mostrar para você. Primeiro, Malaquias 2. Malaquias 2, 13 ao 15. Diz assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a sua mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que o fez um só, em corpo e em espírito? Eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Vocês estão chorando, se lamentando alucinadamente no meu altar, mas vocês descumpriram uma aliança. Vocês estão chorando desesperado, mas será que vocês se esquecem que vocês descumpriram uma aliança? Hebreus 12, do 14 ao 17, outro choro desprezado por Deus. E essa história todos conhecem. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com Queridos, qual é o nosso choro? Qual é o nosso choro? João 16, 20 diz assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, mas o mundo vai se alegrar.
Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. Queridos, tem a maneira correta de chorar diante de Deus. Tem a maneira correta da gente se entregar diante de Deus. Chorar por chorar não produz nada em nós. Mas uma tristeza, um choro segundo Deus produz vida. Será que temos chorado e clamado ao Senhor em uma intensidade para que Ele possa nos transformar? Ou será que nós temos chorado porque nós temos perdido coisas desse mundo que a gente almejou? Será que temos perdido coisas que a gente tanto ama? Existe um choro que atrai a presença de Deus. Existe um choro que atrai o coração de Deus. Amém? Mateus 5:4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Lucas 6:21, na versão NVI, diz assim: bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Olha na versão NVT: felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Queridos, existe uma garantia. Se o nosso coração está rendido às coisas do Senhor, se nós estamos chorando pelas coisas do Senhor, no devido tempo, todos nós vamos rir. Existe uma alegria no Senhor, existe uma satisfação no Senhor. Se você, em algum momento, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, tem falado: Senhor, eu não choro, hoje é o dia de você chorar, irmão. Agora, se você tem chorado muito e tem falado: Deus, o meu choro é porque eu não comprei o iPhone 16, Deus. A tristeza, segundo Deus, produz em nós quebrantamento de coração, alegria, satisfação, vida. A tristeza, segundo o mundo, produz em nós morte. Filipenses 4, do 11 ao 13. Eu amo esse texto. Que diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Isso aqui mexe comigo. A versão NVI, olha o que ele está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Peraí. Qual é esse segredo? Paulo está dizendo: eu aprendi o segredo de viver. Eu aprendi, existe um segredo na maneira que nós vivemos. E Paulo está dizendo: eu aprendi esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação e circunstância. Toda, ele não fala algumas, toda.
Irmão, a tristeza, segundo Deus, produz em nós alegria. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, quando eu aprendo a viver da maneira correta, diante das coisas de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi. Existe um segredo de viver contente. Irmão, é um segredo em viver contente em toda e qualquer circunstância e situação. Alguém aqui já passou fome? Eu nunca passei, mas eu posso imaginar. Lá em casa, quando a minha esposa fica com fome, irmão, ela fica brava. Olha aí. Fome e sono, irmão. Queridos, quando você chega a um estágio de fome, você fica estranho. Você começa a qualquer coisa. Nhame é maravilhoso. Até nhame é gostoso, irmão, quando você está com fome. Eu aprendi a viver na fartura. Eu aprendi a viver cortando uma picanha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, minha irmã. Uma costela no forno. Aleluia. Aprendi a viver. Existe um segredo. E queridos, para nós que estamos em Cristo Jesus, precisamos ficar felizes pelo sofrimento de Cristo. Se choramos aos pés dele, para quem e por quê? Por que eu estou chorando? Chorar por chorar? Romanos 14, 17 e 18 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, então o segredo de viver é estar com Ele, é possuir Ele, é desejar Ele de todo o coração. Quanta gente desanimada em nome de Jesus. Tá difícil, eu sei que tá, mas nós precisamos ir, avançar. Irmão, eu fiquei tão feliz com esse post, você não acredita? Sério. Sabe, a gente precisa começar a olhar a intenção pela qual nós servimos a Cristo. Será que nós enxergamos Jesus? Será que nós temos um Deus como um patrão? Será que nós temos um Deus como um gênio da lâmpada? Esfrega, seus desejos serão atendidos. Ou será que vemos o Senhor como um Pai? Será que olhamos para Ele e dizemos: o Senhor é digno de todo louvor e adoração? Qual é o nosso choro? Para quem e por que nós temos chorado? Irmão, em nome de Jesus,
Eu não quero que você fique medindo agora para chorar, será que eu tô chorando? Pelo contrário, eu quero todo mundo chorando feio, aleluia. Mas nós precisamos avaliar a intenção do nosso coração. Para quem e por que estamos fazendo? Para quem e por que estamos chorando? Existe uma garantia no Senhor, satisfação, alegria. A gente precisa estar mais feliz por aquilo que Jesus já fez, pela caminhada que nós estamos sendo aperfeiçoados. Queridos, no mundo nós vamos ter aflições, mas bom ânimo. Tem dia que é difícil, claro que é. Vamos chorar, mas não vamos chorar porque vai lançar o iPhone, eu não sei se eu vou conseguir. Vamos chorar pelas coisas do Senhor. Vamos alinhar a nossa visão daquilo que nós estamos construindo. Sabe, é uma construção pessoal. Sabe, essa construção, ela exige de mim inúmeras coisas. Mas ao mesmo tempo que ela exige de mim muitas coisas, é com alegria. Na semana passada eu ministrei aqui um pouco e falei: irmão, estou orando porque está estranho. Está pesado. E a Bíblia diz que farda é leve, o jugo é suave. A gente precisa parar de reclamar um pouco. A gente precisa parar de querer carregar uma verdade que é a nossa verdade. E eu quero pegar um gancho nisso e partilhar com você que eu e a Gra estava conversando muito essa semana. Eu quero falar um pouco disso, que não está na minha mensagem. Eu me lembro um dia, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu só tenho 26 anos, então não é tanto tempo assim. Há uns anos atrás que eu tive algumas conversas com a Gra e algumas vezes ela falava assim para mim: você me pressiona demais. Você me cobra demais. E eu falava assim: nossa, sério? E passava um tempo, a gente ia conversar, ela falava: irmão, eu sou um pouco acelerado. E às vezes ela olhava para mim e falava assim: eu não consigo. Correr é isso. Até que um dia, eu lembro que a Gra estava no quarto, e eu estava orando, e simplesmente o Senhor falou comigo. Uma coisa que eu não imaginava e não esperava. O Senhor falou comigo: para de colocar a sua medida sobre ela. Você tem tentado exigir dela uma coisa que eu tenho falado com você e pedido para você. A medida pela qual eu tenho falado com você não é a mesma medida que eu tenho falado com ela. Você tem errado com ela. Peça perdão. Irmão, aquele momento que você não esperava, você estava orando por outro assunto, por outra coisa, o Senhor falou comigo precisamente. Eu levantei na sala, cheguei no quarto, olhei para ela: eu quero te pedir perdão.
porque eu tenho tentado derramar uma medida sobre você. E Deus me disse isso, ela chorou muito. Eu disse, me perdoa. Eu disse, me perdoa se eu te feri, me perdoa se eu te machuquei, me perdoa se eu exigi muito de você algumas coisas que era de mim. E por que eu estou falando isso? Talvez você está aqui hoje e você tenha exigido de algumas pessoas uma coisa que o Senhor falou com você. Queridos, talvez a medida é sua. Talvez essa situação e circunstâncias que o Senhor falou com você é para você. A Bíblia diz que a cada um é dada uma medida. Então essa semana, conversando com a Gra, eu disse, poxa, é verdade. Eu lembrei disso agora, por isso quis partilhar com todos. E eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. E se talvez essa mensagem é para você, peça para o Senhor te ajudar. Peça perdão para quem você tem que pedir. Ajusta a rota. Alinha o que você precisa alinhar. Amém? Em Isaías 60, do 1 ao 3. Texto maravilhoso. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Para consolar todos que andam tristes, para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa. Irmãos, é tempo da gente se apegar na alegria e satisfação que há no Senhor. Que o Senhor nos batize com uma unção de alegria, que possa transformar pessoas, contagiar pessoas. Sabe, eu me lembro de estar em ambiente onde o Espírito Santo começa a tocar em pessoas, e de repente uma pessoa é batizada com muita alegria, e essa alegria começa a contagiar um outro, e essas pessoas começam a rir, começam a depois dos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Senhor da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me faz andar em lugares altos. Uau! Quando nós decidimos estar contente, alinhar o nosso coração, estar disposto a todo esse processo, aonde muitos dias vamos chorar, muitos dias
dias vamos nos lamentar, mas existe uma alegria que está no Senhor. Irmão, em nome de Jesus, é tempo da gente se alegrar no Senhor. Lava o rosto, penteia o cabelo. Tá difícil, eu sei que tá. Mas o Senhor tem falado comigo, o Senhor falou comigo muito essa semana a respeito disso. Existe uma alegria, uma satisfação nas coisas de Deus. E se alguém aqui não está tendo satisfação e alegria diante da presença do Senhor, diante das coisas do Senhor, talvez você precise alinhar o seu choro. Talvez alguns há muito tempo não choram, ou talvez alguns há muito tempo choram errado. Que o Senhor nos batize nessa noite com alegria. Que o Senhor nos preencha nessa noite com satisfação. Queridos, uma coisa que mexe demais comigo, muito, é quando eu percebo que alguém está desprezando aquilo, as coisas do Senhor, onde nós estamos nos doando ao máximo. Quando a gente percebe que alguém está desprezando coisas que está custando tudo para nós, isso mexe comigo. Falo, não, Jesus, não. A gente precisa alinhar algumas coisas. Eles precisam entender a alegria, a satisfação e o prazer que há no Senhor, nas coisas do Senhor. Sabe, gente, tem muita gente desprezando muitas coisas do Senhor nesse tempo. Eu falei no começo do ano, na virada do ano, que a gente precisava alinhar o nosso coração e que a gente precisava ter percepção das coisas que Deus estava fazendo, porque tem várias coisas que Deus está fazendo e Deus faz e a gente não percebe. E eu falei também que era o tempo da gente reconstruir algumas coisas. E eu acredito que uma das coisas que nós precisamos nos atentar é a alegria que há em nós com as coisas do Senhor. Precisamos ter mais amor à comunidade. Precisamos ter mais disposição para as coisas do Senhor. E precisamos chorar por aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé. Quero chamar queridos, vamos clamar. Vamos clamar um pouquinho essa noite, para que o Senhor produza em nós um coração quebrantado e contrito, para que a gente possa
aquilo que agrada o coração de Deus, chorar por aquilo que atrai a presença dEle, a atenção de Deus. Que a gente possa ser despertado, batizado com alegria e satisfação nesses dias. Que a gente possa a entender e a perceber coisas que nós devemos intensificar mais e coisas que nós devemos deixar. Enquanto o louvor toca uma canção,